Eu sou André Oliveira e esse aqui é o Palavra Acesa. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém aqui já conhece o Palavra Acesa? O Palavra Acesa é um programa de entrevistas em que a estrela é o livro. E eu recebo convidados para falar de memória, da paixão que eles têm pelo livro, pela leitura. E a gente levanta histórias de memórias dessas leituras, dos livros que foram importantes na vida dessas pessoas. E hoje eu trago para vocês uma iniciativa que me emocionou muito. Eu conheci há pouco tempo. É a Bibliocicleta, que são bibliotecas em duas rodas, ou seja, bicicletas, né, em bibliotecas que percorrem as ruas do bairro da Cidade Olímpica, aqui em São Luís, e levam livros. E essas pessoas que vão nas bicicletas também contam histórias para moradores de rua, pedestres, vendedores ambulantes e moradores do bairro. É uma iniciativa do Laio Bulhão, com o projeto Residência 05, que é a casa dele, que foi transformada num espaço de promoção da leitura, de arte e de convivência. E conta também com uma biblioteca comunitária e um clube de leitura. E é um espaço que também recebe doação de livros, e ele está aberto para toda a comunidade lá da Cidade Olímpica. É um projeto lindo. E está no Instagram também, se vocês quiserem seguir, vale muito a pena. E agora, eu tenho a honra de chamar ela, que é atriz, performer, é diretora, produtora, professora e dançarina. Ela é formada pela Escola de Arte Dramática da USP, a Universidade de São Paulo. Tem experiência no teatro, no cinema e também na TV. Recentemente, ela integrou o elenco da novela das 9 da Rede Globo, A Dona do Pedaço, vivendo a personagem Ticiana, no mesmo núcleo da mestra Fernanda Montenegro, protagonizando uma das cenas mais marcantes da primeira fase da novela. Simplesmente, a personagem dela mata a personagem da Fernanda Montenegro, que era a matriarca Dulce Ramírez. E aí, ela também acaba de gravar a série Cidade Invisível para a Netflix, que será exibida no segundo semestre de 2020. E, além disso, ela também é apaixonada por livros, que se espalham entre São Luís e São Paulo, a segunda residência dela, e por todo lugar que ela vai. Eu tenho a honra de chamar agora, para conversar comigo sobre livros e sobre leitura, a atriz Áurea Maranhão. Áurea, é um prazer imenso ter você aqui. A gente já vinha namorando com a Áurea desde o início do projeto para trazê-la, mas sabe como é que é? Ela estava gravando novela e agora ela pôde, que bom. Obrigada. Sim, estou muito feliz de estar em casa, antes de mais nada. Sempre bom acabar um trabalho e voltar para casa. E estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a leitura, sobre esse projeto que muito me emociona porque, bom, a literatura mudou a minha vida, literalmente. Aprendi muito com os livros e com as peças que eu li. E acho que essas transformações sendo compartilhadas, acho que é gostoso, né? A gente trocar, acho que a gente acaba crescendo mais quando a gente compartilha e troca. Enfim, vai ser uma delícia falar um pouquinho das obras que me transformaram como artista, como mãe, como mulher. A gente fala muito de memória. Então, qual que é a primeira lembrança, Áurea, que você tem, o primeiro livro que você lembra de ter lido? Eu tinha 12 anos de idade. O primeiro livro que me marcou, né, foi O Meu Pé de Laranja Lima. E foi um livro que eu voltei muitas vezes, mesmo na adolescência, porque era um livro que imageticamente me permitia ver e sentir a história. Eu lembro de ter tido esse exercício gostoso de estar dentro da história. Acho que o livro te transporta, né, para muitos lugares. Mas o mais delicioso foi imaginar a rua na minha cabeça, que era a minha rua, que por mais que tivesse descrito no livro, eram com as cores que eu imaginava. Imaginar aqueles personagens, né, do jeito que eu imaginava, como que era o rosto, o corpo. E sem dúvida nenhuma, a história me embriagou de uma maneira muito linda, porque
Conta a história de um menino, conta a história, né, de uma criança que se aventura, que está na relação e eu acho que estava vivendo aquelas mesmas experiências, né, de descobertas. Esse despertar para criar as próprias imagens e não mais receber a imagem pronta que te, né, abriu para achar que o livro era interessante. Eu sempre consumi muito televisão, né? Antes de ter certeza que eu queria ser atriz, eu achava que eu ia ser jornalista porque estava na televisão. Então já tinha um fetiche pela televisão, já tinha ali uma atração. E aí, quando eu descubro a literatura, quando eu vou fazer teatro, quando eu me descubro e me aventuro nesses novos conhecimentos, eu realmente me vejo tendo possibilidades. Acho que a literatura me trouxe perspectiva, antes de mais nada. Não só para criar, né? Porque, queira ou não, é um mundo completamente livre de criação, mas fundamentalmente para te dar repertório, para te dar possibilidades, né? Acho que a literatura trouxe muita perspectiva para mim, sem dúvida nenhuma. Até porque a imagem, a televisão, o cinema te dão coisas muito prontas, né? Eles te entregam uma imagem, eles já fazem esse exercício de te entregar a imagem pronta. E a literatura não, você tem total liberdade para imaginar do jeito que você quiser. A tua infância, Áurea, ela foi povoada de muitos livros. Como é que foi o teu acesso, né, ao livro? Eu fui morar com 12 anos lá no Jaracati e, na época, eles estavam reconstruindo uma escolinha que era uma casinha de taipa, enfim, era uma palafita. E o município estava construindo a primeira escolinha. E lá nessa escolinha primeira tinha um acervinho. E aí, nesse acervo, que foi jogado todo fora, né? Que infelizmente a gente tem esse mal terrível, né? De achar que o novo precisa excluir, né? o antigo. E aí eles estavam jogando fora vários livros e o meu irmão pegou esse livro, O Meu Pé de Laranja Lima, e outros dos clássicos, O Mulato, Moreninha, enfim. E aí ele pegou alguns desses livros e levou para casa. E eu estava lá assistindo Sessão da Tarde, no sofá, largadona, e meu irmão virou para mim e falou assim: já que você não está fazendo nada, lê esse livro. E aí foi o meu primeiro contato, foi a partir dessa experiência. Depois os meus irmãos entraram na universidade e aí o repertório foi imenso. Assim, eu dedico muito da minha literatura e dos caminhos que eu trilhei aos meus irmãos mais velhos, porque eles abriram muitas portas para muitos conhecimentos a partir da literatura. Eles foram fundamentais. Esse despertar para o livro acabou te levando para o teatro ou foi o contrário? Como é que foi isso? Eu acho que, assim, eu sempre fiz teatro, desde o jardim de infância. Eu sempre fui uma criança que todo mundo falava assim, tinha o hábito de falar: nossa, essa menina é um capeta, nossa, essa menina é danada, nossa, essa menina é o diabo. Eu sempre ouvi muito essas expressões e as pessoas falavam isso de uma maneira pejorativa por alguma danadice que eu estava fazendo, obviamente, porque eu realmente não era fácil, eu era bem danada. E aí, quando eu entrei no teatro, esses carões, né, essas chamadas de atenção passaram a ser: nossa, essa menina é boa, essa menina tem uma voz ótima, fala alto, né? Antigamente eu era histérica, eu virei uma voz boa. Nossa, a menina ousada, olha, interessante. E aí o teatro, desde a infância, foi um lugar onde eu passei não só a ser reconhecida, acho que essa não é a palavra, mas a deixar de ser a capeta, a peste, a danada, a malcriada, enfim. E aí eu acho que o teatro me acompanhou a vida inteira. Não houve um ano da minha vida que eu não tenha feito teatro. E para fazer teatro também havia muita leitura. Acabou que... Sim, isso é muito engraçado, porque eu sempre fiz teatro na escola, desde o jardim de infância, e aí quando eu fui estudar em escola pública, algumas escolas não tinham. Eu estudei em muitas escolas. Não era porque eu era danada, era porque, sei lá, meus pais me mudavam. Muitas escolas públicas e algumas delas não tinham. Mas as que tinham, eu fazia teatro nelas, mas também fazia teatro na igreja. Então, às vezes, eu fazia teatro na escola e na igreja. E, sim, o repertório da leitura dentro do teatro foi um grande universo. Para mim, foi um divisor de águas. Eu, sem dúvida nenhuma, acho que li muito mais peças do que livros. Sem dúvida nenhuma. Assim, porque dos clássicos, eu já visitei todos, direto ou indiretamente, né? Tudo de Shakespeare, tudo dos gregos, tudo. Quando eu falo tudo, literalmente tudo.
porque na minha faculdade, na minha formação, eu fui obrigada a ler tudo isso, mas depois fui buscando. Mas na infância teve uma experiência muito gostosa, assim, dentro da igreja, de aquela menina que era danada, guardava os domingos, era a primeira a chegar na missa, porque tinha... E eu fazia as 3 missas, a das 6 da manhã, das 7 da manhã e das 8 da manhã, porque eu queria apresentar nas 3. Então, tinha essa paixão, acho, primeiro pelo teatro e a literatura, a Bíblia, enfim, acabou me levando, acho que me seduzindo, né, o universo, fazer Maria Madalena com 14 anos de idade, não, entrar na igreja abrindo a porta. Não! Era muito divertido. Que bom. Áurea, a tua formação de escola pública, a gente tem hoje representantes de escola pública, e aí você consegue, né, ir para a Universidade de São Paulo fazer teatro. Eu imagino que tenha sido um desafio imenso, né? Coragem também. Conta para a gente como é que foi essa tua mudança de sair de uma realidade, né, que já havia o teatro, optar pelo teatro e estar numa grande universidade, porque aí você tem já outro nível de leitura, de experiência própria com o teatro e com a leitura, não é? Ai, essa parte da minha trajetória é bem especial, porque eu estudei em muitas escolas públicas e algumas delas tinham muitas greves, enfim. Eu cheguei na USP, fui aprovada na Escola de Arte Dramática, que é a escola de formação de atores do Brasil. É a escola mais antiga da América Latina e é uma das maiores escolas de formação de atores, mesmo, da América Latina. E formam 20 atores por ano. E quando eu cheguei na EAD, eu tive muita dificuldade, assim, de cara, porque eu não sabia escrever muito bem, eu não tinha um hábito de ler muito. E no meu primeiro ano, que foi assim um ano em que eu cheguei em São Paulo, totalmente macabeia, né? Totalmente A Hora da Estrela, né? Que é um livro que acho que a gente falou dele. É um livro que marcou muito a minha vida. Eu me senti muito macabeia chegando em São Paulo. E eu tive muitas dificuldades na faculdade. Eu quase reprovei no primeiro ano, porque eu não conseguia escrever bem. E isso foi um divisor de águas, porque o meu professor falou: você vai para a cena e é um furacão, mas você não consegue falar sobre o que você faz. Isso me fez querer estudar mais e entender mais, porque eu realmente não tinha tido um repertório legal na minha formação. E quando eu cheguei na USP, os professores chegaram para mim e disseram: olha, se você continuar escrevendo assim, se você não se empenhar um pouco mais, não tem como você ser aprovada. E isso foi no meu primeiro projeto, que a gente faz 4, né? No primeiro semestre e 4 no segundo semestre, de escrita, aulas teóricas. E a experiência com a leitura foi um grande desafio, porque eu não tinha um hábito de leitura assíduo e, sem dúvida nenhuma, a leitura me levou para o universo da escrita e me levou para um universo de entendimentos. Então, esses professores foram grandes mestres para mim, porque eles me desafiaram. Eles disseram: você vai continuar, ou você vai preferir continuar tendo um conhecimento raso sobre o que você faz, né? Porque você entra no palco e você é incrível, mas você não sabe falar sobre isso, você não sabe escrever, você não sabe fazer uma análise técnica, né, crítica sobre uma obra. E isso foi foi super difícil, porque eu era mãe, enfim, tinha toda uma jornada dupla, mas foi um grande divisor de águas. Depois dessa experiência, eu nunca mais consegui parar de ler. E a leitura me acompanhou muito, inclusive muitos materiais teóricos, muito livro de filosofia. E que aí você acabou tendo que estudar para interpretar aquele tipo de leitura. E foi um divisor de águas, porque eu entendi que, assim, ser ator não é decorar um texto e subir num palco. Ser ator é compreender o tempo que você está vivendo. É olhar para essa obra de maneira crítica e trazer ela para o momento, para um diálogo com as pessoas que estão ali. E essa experiência, para mim, de compreender quem eu sou, onde estou e o que eu quero dizer, foi a partir da leitura, sem dúvida nenhuma. A minha experiência radicalmente foi transformada a partir da leitura. E isso, sem dúvida nenhuma, me transformou na atriz que eu sou, enfim, na pensadora que eu sou, na pesquisadora. Na infância, a tua primeira referência foi o irmão que trazia os livros, né? E depois você começou a frequentar grupos de teatro aqui em São Luís, é isso, né? E aí essa leitura, quer dizer, como foi que você começou a ter os teus próprios livros, ou além do irmão, como foi que você começou a buscar a leitura?
Isso foi meio misturado, assim, porque quando eu comecei a estudar teatro, sempre no final do semestre, em qualquer grupo de teatro que você participe, sempre no final de um semestre, seja na igreja, na escola, sempre rola aquele momento: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E eu, que sempre fui danadinha, sempre fui meio saliente, eu queria propor, queria pensar alguma coisa. E a partir disso, desse querer propor alguma coisa, porque eu sentia que os meus amigos, a maioria estavam ali porque os pais mandavam, ou porque, enfim, tinha que estar lá porque, sei lá, tinha alguma obrigação, enfim. Eu não, eu estava lá porque eu queria, eu pedia, eu ia andando para a igreja, né? Tipo, tinha toda uma relação. Então, essa relação de também querer propor foi muito importante para mim, assim, de ir buscar materiais. Mas, sem dúvida nenhuma, a minha relação com os meus irmãos mais velhos e com os meus professores foi um divisor de águas, principalmente na EAD, porque na USP logo eu comecei a trabalhar com os meus professores. Então, os meus professores eram diretores, atores e que estavam dirigindo fora, me chamavam para fazer os espetáculos deles. E aí, nessa relação diária na faculdade e no trabalho fora da faculdade, tinha ali uma troca muito grande. E aí, nessa relação, eu fui me misturando, fui ficando cada vez mais curiosa, ficando cada vez mais com vontade de acompanhar o nosso tempo agora, tentando entender, né, politicamente, porque para mim a atuação é um ato político, né? Interpretar é estar em diálogo com uma comunidade que se propõe a um diálogo. Então, essas coisas se misturaram um pouco. Você já foi rata de biblioteca? Muito. E digo, tem uma biblioteca incrível, duas, na verdade, na Deodoro, que é a Benedito Leite, que é maravilhosa. Mas eu, particularmente, sou apaixonada pela biblioteca do SESC. Frequentei durante muitos anos, principalmente na época dos vestibulares, porque lá tinha um material muito legal que na minha escola não tinha. Então, todas as tardes eu saía de manhã, ia para a escola de manhã, saía da escola, ia direto para a biblioteca, ficava lá até umas 3, 4 horas e depois ia para casa. Esperava o sol baixar para ir caminhando, né? Então, na biblioteca, a Áurea falava baixinho, falava? Falava muito, sentava no corredor, bagunçava os livros. Fiquei amiga, muito amiga, sou amiga até hoje de uma das responsáveis da biblioteca. A gente ficou super irmã. E aí depois eu volto para apresentar no mesmo lugar, então trocar com eles, porque eles me acompanharam, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, daqui a pouco eu estava expondo na galeria do SESC, então foi uma relação legal, assim, deles verem eu criança, eu amadurecendo e eu adulta, assim, foi bonito. E como é que é a tua relação tátil, física com o livro, Áurea? Eu amo rabiscar livro, eu amo carregar livro. Os momentos que eu mais leio são nos aeroportos e dentro do avião. É o momento que eu mais amo, porque não tem ninguém ali falando com você. As pessoas normalmente estão dormindo, então não tem nenhum tipo de... E eu vivo muito em aeroportos e dentro de avião. Então, se tornou para mim um momento de prazer, assim, eu escolher o livro que eu vou ler naquela viagem, ou escolher a obra que vai me acompanhar naquele trabalho, porque... set de filmagem é a arte da espera, né? Então, você, às vezes, passa 12 horas num set de filmagem, né? Entre a hora que você chega até a hora que você sai. E aí é muitas horas de espera, né? Só uma mudança de câmera para um outro lado já é uns 40 minutos. Então, a leitura, nesses momentos, me acompanha bastante. Você falou de Macabeia, né? Macabeia é a personagem da Hora da Estrela, que é um livro da Clarice Lispector. Foi o último livro que ela escreveu. Com a Clarice teve... Muito. Primeiro porque eu já tinha lido o livro antes de ir para São Paulo. Foi um desses livros que eu achei assim lá na biblioteca do SESC. Falei, vou dar uma olhada. E aí li e me apaixonei. E nesse livro foi uma versão especial que tinha na biblioteca, que tinha um CD. E eu tinha, gente, aqueles, como chama, Discman. Eu tinha um Discman e na época a gente podia levar os livros para casa, né? E eu ouvi A Hora da Estrela sendo narrada. E eu li, então eu tive essa experiência da escuta, né, de às vezes deitar, não, esse trecho eu vou ouvir, esse trecho eu vou ler. E quando eu cheguei em São Paulo, eu me senti muito Macabeia, porque eu fui morar sozinha, cheia de mala, cheguei em São Paulo, tipo, com 4 malas, meu Deus, onde estou, para onde vou? E foi uma experiência muito parecida, assim, arrastando as malas. Eu me senti muito. Foi um filme, foi um livro, e depois eu conheci o filme com a Marcele Cartache, que inclusive vai estar aqui, gente, semana que vem, no Maranhão na Tela. Vejam esse filme, é lindo. E que encarnou
Como eu imaginava que seria a Macabea. Não poderia ter sido melhor, assim, ela foi incrível. É verdade que, bem jovem, você andou recitando poemas pela cidade? Sim, eu tive uma experiência muito engraçada com A Vida é uma Festa. A primeira vez que eu fui na Vida é uma Festa, acho que eu tinha 14 anos. E meu irmão, sempre meu irmão, os meus irmãos foram incríveis. E meu irmão falou, vamos ficar aqui um pouquinho. E aí chegou aquele momento do microfone aberto. E aí caramba, eu queria muito fazer isso. Porque todo mundo pode ir lá. E meu irmão falou, pode, é só você escolher alguma coisa e ir. E aí, quando foi na semana seguinte, eu falei pro meu irmão, não, vamos lá naquele lugar, eu quero falar um poema. Ele foi e me apresentou Augusto dos Anjos. E aí já trouxe, assim, a minha primeira experiência com poesia. E foi muito forte, porque, de novo, né, eu era a menina que era meio tida como danada, e naquele momento, tipo, as pessoas, eu tinha 14 anos, nossa, que legal, uau, gostei, nossa, quem te mostrou esse livro? Eu falei, meu irmão, tal. Então, tive uma experiência muito bonita, assim, com a poesia a partir dos 14, né? Acho que a literatura foi antes, né? Romances depois, mas a literatura, a poesia em si, para mim, me transformou. Acho que tem um poema que me representa muito, que eu sinto que é um poema que acho que fala melhor de mim do que eu mesma, que é um poema do Goulart, que fala assim: corpo meu, corpo falo, insondável, incompreendido, meu cão doméstico, meu dono, cheio de flor e de sono, meu corpo galáxia, aberto a tudo, cheio de tudo como um monturo de trapos sujos, latas velhas, colchões usados, sinfonias, mas, sobretudo, o meu corpo nordestino. Mais que isso, maranhense. Mais que isso, sanluisense. Mais que isso, ferreirense, newtoniense, alzirense, auriense. Meu corpo nascido numa porta e janela na Rua dos Prazeres, ao lado de uma padaria sob o signo de Virgo, sob as balas do 24º BC na Revolução de 30, e que desde então segue pulsando como um relógio num tic-tac que não se ouve, senão quando se cola o ouvido à altura do meu coração. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Enquanto voo entre automóveis e ônibus, entre vitrinas de roupas, nas livrarias, nos bares, pulsando há 45 anos, esse coração antigo, pulsando no meio da tarde, da noite, da chuva, debaixo da pele, da capa, da camisa. Meu coração de menino. Eu dei uma adaptadinha. Áurea, que coisa linda. Eu tive a oportunidade de ver esse poema, o Poema Sujo. É um trecho muito maior que a Áurea apresentou na exposição do Poema Sujo do Márcio Vasconcelos, que é um projeto lindo que teve em São Paulo também, e que é essa explosão, enfim. A poesia do Goulart, né? O teu contato com o Poema Sujo foi a partir desse projeto, Áurea? Eu já conhecia, porque lá em São Paulo eu fazia parte de um grupo de pesquisa que você tinha que trazer materiais. E eu tive uma experiência com o Goulart assim. É lá de São Luís, eu vou levar. Então, peguei, cheguei, falei. E foi muito engraçado, porque no primeiro contato que eu tive com o Goulart, eu me apaixonei, obviamente, pela obra dele, mas eu não tive um mergulho profundo. E a partir da experiência com o Celso, com o Márcio, com as obras da fotografia, com toda a leitura que foi, né, que a gente teve durante esse processo, foi muito importante para compreender a obra do Goulart. Então, é bonito ver isso, né? Você se deparar com uma obra, por exemplo, eu como atriz todos os dias me deparo com um roteiro ou com uma peça. Só que uma peça, um roteiro, ele não vem sozinho, né? Então, tem todo um universo que você lê para se nutrir do imagético, para construir a cena, para pensar. Tem vários pensadores que falam sobre essa obra, ou que trazem essa obra de uma maneira crítica, que também foi um exercício muito gostoso de aprender, né? Que uma obra sempre carrega outras obras, né? Então, essa experiência de uma obra carregar a outra foi uma experiência gostosa, porque isso cria repertório, cria momentos muito lindos. Por exemplo, tem um livro que mudou a minha vida. Acho que foi o primeiro livro que eu tive depois. Bom, tive várias experiências lindas, mas esse eu tive um momento epifânico, que foi um livro de contos reunidos da Virginia Woolf. E eu depois me apaixonei por ela, tive uma relação muito profunda ali, todos
Trouxemos livros... ele ali, ó. É? Trouxemos ele ali, ó. Tá ali na estante. Ai, posso pegar? Pode. Esse livro mudou a minha vida. Eu li esse livro, eu estava grávida, aos 19 anos de idade, sim, eu engravidei aos 19. E eu li um dos contos que chama Uma Sociedade. E esse conto mudou a minha vida. Eu, inclusive, fiz um curta-metragem inspirado nesse conto, que vai estrear o ano que vem, que chama Chá da Tarde. E tem um trechinho que eu lembro e que eu leio, se não toda semana, sei lá, toda semana. Que é um trecho que me faz pensar, né? Quem é a mulher áurea hoje? O que eu quero da minha vida? Quais são os meus anseios? O que eu quero, né, para o futuro? Esse conto, ele fala de um encontro de mulheres que vão tomar um chá da tarde e que elas começam ali a debater sobre a sociedade, e sobre os homens, e sobre o papel dos homens na sociedade, dificuldade de abrigo. Tem um trecho muito bonito em que elas debatem e elas se prometem, vou resumir, elas se prometem que elas, e eu estava grávida, que antes delas engravidarem ou casarem, elas iriam ver o mundo. Então, uma combinou de ir ler todos os livros da biblioteca de Londres, a outra decidiu que ia acompanhar um juiz, a outra iria para um comitê político, a outra ia... Cada uma tinha uma missão. E eu, aos 19 anos, gerando uma vida, tive um momento epifânico que eu pensei, o que eu vou ensinar para essa criança? O que eu vou trazer para ela? Quais são os livros que eu vou ler para ele? O que eu vou, né? Qual que vai ser a minha missão? Porque educar, acho que é a parte mais difícil, né? E, sem dúvida nenhuma, esse livro me abriu para um campo de possibilidades infinitas, assim, de que eu posso, sim, ser a mãe, eu posso, sim, ser a moça que vai lá, né, na biblioteca de Londres, que vai lá no comitê político. E foi muito bonito ver essa obra e ler essa obra nesse momento, porque essa obra me fez refletir a mulher que eu queria ser, politicamente, né? Eu li muito esse conto para o meu filho antes mesmo dele nascer, e depois que ele nasceu eu li muitas vezes. E é isso, né? Um livro acaba levando outros. E durante o processo de educação do meu filho, de aprendizado de leitura, eu li muito dos clássicos, né? Peguei todos aqueles Shakespeare, Hamlet, todos os clássicos gregos para que ele lesse na versão infantil. E eu falo, não tenho vergonha de dizer, eu li muitos deles na versão infantil, porque a leitura é de mais fácil acesso, né? Ler uma Ilíada, eu precisei ler porque fiz um projeto sobre, mas é de uma paciência, de uma dedicação que é muito linda. Áurea, você gosta de ler em companhia? Eu gosto, eu leio muito com meu filho, com meu marido. A gente tem esse hábito, às vezes, de ler juntos. Antigamente, a gente fazia mais isso. Eu ando um pouco ocupada demais nos últimos tempos, decorando o texto e, enfim, trabalhando. Mas sempre que a gente está de férias ou que a gente está junto, a gente sempre, e principalmente quando vai viajar, é sempre um item que vai na bolsa. Assim. Eu sempre pergunto, filho, ainda mais agora, né, nesse mundo da tecnologia, que tudo é entregue muito fácil, né, que é tudo mastigadinho. Eu sempre falo, Antônio, já pôs o celular para carregar? Já pegou o livro? Já, né, vamos viajar? Então vamos levar um arsenal, porque são horas de espera. E eu leio com ele à noite. Sempre que eu estou em São Luís, sempre que eu estou em casa, a gente tem esse hábito de ler. A gente está lendo agora 22.000 Léguas Submarinas, que, aliás, é lindo. Leiam, é de morrer. Maravilha. Falaste em tecnologia, né? Você gosta de plataformas digitais para leitura? Eu não consigo, gente. Eu sou cega. Depois de 10 minutos, eu já quero me matar. Eu, normalmente, sou daquelas que baixo no Forshare a obra e imprimo ela e leio para rabiscar, para escrever. Eu criei um hábito a partir dessas análises críticas que eu fui obrigada a ter que fazer na faculdade, a ter diário. Então, eu sempre, nos meus processos, eu levo caderno, sempre escrevo sobre o meu processo. E os livros me levaram a escrever e a escrita me levou a querer escrever mais. Então, hoje eu me desafio a escrever roteiros, a pensar argumentos de peças, de
séries, de longas, de filmes. É um exercício gostoso a escrita. Acho que a escrita te leva sempre para a leitura, né? Porque toda vez quando eu vou escrever, seja lá o que for, tive uma ideia para um curta, eu vou ler alguma coisa para me inspirar, para enriquecer o diálogo, né? Para não ser uma coisa óbvia, enfim, ou didática demais.